Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aí ao vivo para mais esse webinar aí de proteção contra criptomining. Estou eu aqui e o Felipe Rezende. Aqui a gente tem o costume de chamar pelo sobrenome aqui, nosso amigo Rezende aqui. Vamos estar aqui com muita energia aí para falar um pouquinho aí para você sobre criptomining. Rezende, se apresenta aí, por favor. Boa tarde aí, galera. Fala, pessoal. Boa tarde. Obrigado por estarem aqui conosco. Obrigado, Samir, por essa nossa breve introdução. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Como o Samir falou, energia. Você já virou um jargão interno nosso. E me apresentando um pouquinho para vocês, eu sou consultor, senior consultant aqui da área de cloud da SoftwareOne. E participo de entregas aí de projetos nas mais diversas nuvens. Continuem aqui conosco, a gente vai ter um bate-papo muito legal para falar sobre criptomining aí no mundo das nuvens. E é isso, pessoal. Vai lá, Samir. Bom, me apresentar aqui também, né, pessoal? Eu trabalho aqui com pré-vendas aqui da SoftwareOne, planejando, arquitetando a infraestrutura e o negócio para o cliente aqui, tá? Sempre com muito foco em segurança. Isso aí é uma preocupação que nós aqui da SoftwareOne sempre temos, além de entregar um serviço de excelência, entregar um serviço de excelência com segurança. Sempre nas nossas propostas, nos nossos bate-papos aí, nós tentamos mostrar o valor agregado da segurança. Isso aí é uma coisa que aqui para a gente tem que ser muito latente. E aqui também, pessoal, nós vamos colocar uns slides aqui, mas não queremos que seja aqui a apresentação não, tá? É só mesmo para nos guiar aqui, para facilitar o bate-papo, mostrar alguns exemplos aí do que é essa proteção contra criptomining, tá? Ô, produção, por favor, coloca aí na tela para a gente. Bom, pessoal, então vamos começar aqui, né? Proteção contra criptomining, e uma coisa que a gente já quer deixar aqui são os conceitos, né? O que é o criptomining? Que o criptomining nada mais, nada menos do que a mineração em nuvem, tá? Mineração de criptomoeda. E existe o cryptojacking, que é a mineração não autorizada de criptomoeda. É essa parte que vamos atacar aqui, vamos falar hoje um pouco sobre essa mineração não autorizada. Com bastante foco aí, igual eu falei, na parte de solução. Completar alguma coisa aí, Rezende? É interessante essa parte de o que não é autorizado e o que é autorizado com relação a criptomining, ainda mais quando a gente está numa era que a gente fala muito sobre as altcoins, as criptomoedas em si. Então, vamos supor o seguinte, o que seria legítimo, o ponto de vista legítimo? É quando aquele fornecedor daquela criptomoeda ele tem autorização perante a Microsoft de executar os serviços deles, a forma que ele tem de entregar essas criptomoedas para os usuários finais. Então, existe essa possibilidade e é só feito somente desta forma. E o cryptojacking, a gente vai abordar isso em detalhes a seguir, né? Quando é esse acesso não autorizado e o cara instala alguma coisa ali e começa a minerar bitcoins ali dentro do nosso ambiente ali no Azure, por exemplo, dentro de uma máquina virtual. Então é muito interessante esses dois conceitos, que muitas vezes não é muito claro, a gente acha que é criptomining de uma forma generalizada. Então, a gente quis exatamente isso, trazer, vamos colocar um pouco aqui dos pingos nos is aqui, né? E até mesmo para trazer esse conhecimento para vocês, de que, olha, que interessante, eu posso então ter aqui minhas criptomoedas rodando na nuvem,
Eu não preciso ter um alto poder computacional, enfim. Vai lá, Samir. Pessoal, e por que criptomining aí é uma coisa que preocupa muito todo mundo, né? Porque criptomining traz vários impactos para a empresa. O principal aí é o impacto financeiro. Existem casos aí que empresas que gastavam $5.000 por mês, num final de semana, passam a gastar $50.000 por causa desse cryptojacking, né? Por essa execução não autorizada, essa invasão e execução de processos, né? Outro grande problema que causa para muitas das empresas também é a parte de performance, porque a mineração de criptomoedas exige muito processamento. E se a pessoa não conseguiu criar uma máquina nova, ela só teve a invasão em uma determinada máquina, ela usa o recurso daquela máquina para ficar executando o processamento de mineração, causando impacto, por exemplo, numa máquina de produção. E, além de tudo, o cryptojacking aí, né, essa invasão é apenas a pontinha do dedo, né? Uma vez que o cara está dentro do seu ambiente, quem garante que ele só vai executar uma mineração de criptomoeda? Já está dentro, ele pode, inclusive, extrair dados, né? Buscar dados, informar dados, destruir dados, criptografar dados, a pessoa já está dentro do seu ambiente. Por isso que também é uma preocupação aí para todo mundo. Exatamente, Samir. E olha que interessante. Beleza, temos ali um invasor que está dentro do nosso ambiente e ele está minerando, mas eu ainda não sei que ele está minerando, mas eu posso já ter visto que alguma coisa está errada. Agora, como é que eu vejo isso? Como é que eu detecto esses impactos ali dentro do ambiente? O interessante de ter isso dentro do ecossistema Microsoft, hoje a gente está falando especificamente de Microsoft, é que a gente tem um conjunto de ferramentas, inclusive com inteligência artificial, Copilot e tudo mais, que a gente vai conversar um pouco mais disso para o final, que a gente consegue fazer a detecção dessa anomalia ali dentro do nosso ambiente. A gente aqui nessa apresentação, a gente trouxe alguns exemplos para vocês do que seria uma anomalia quando a gente está tendo cryptomining. Se eu não me engano, é o próximo slide. Isso, produção. Boa! O que vocês estão vendo é a tela do Cost Management ali do Azure. Então, vocês podem ver que, assim como o Samir comentou, legal, eu estou ali, sei lá, até quinta, pô, tá padrão os meus custos. Do nada, a gente teve um spike, um pico de custo enorme. Opa, isso aqui não está certo. Então, já temos alguma coisa errada. Então, dessa forma, tecnicamente, às vezes nem tão tecnicamente, mas um pessoal de FinOps já poderia ter identificado isso e a gente então começa a fazer ali todo o hunting para tentar entender o que está acontecendo. Se isso é uma falha de segurança ou se alguém subiu um serviço de inteligência artificial ali extremamente caro porque não sabia configurar e acabou causando esse pico. Então a gente tem nosso primeiro cheiro. Ô Pode passar. Rezende, e Pode é falar. interessante a gente falar também, né, que quanto antes descobrir, menor o impacto financeiro, né? Imagina, no final do mês, na hora que você abre a fatura, tem uma surpresa de um consumo gigantesco. Por isso que aqui para frente a gente vai mostrar aqui, tem o exemplo do gráfico, vamos falar também aqui de governança, que nos ajuda a essa identificação. Exatamente. Então, a gente seguindo ali, ó, desenrolando a bolinha ali de fio de lã, né? Legal, beleza. Meu custo foi lá em cima. E agora, como é que eu identifico se, se eu tenho algum problema em alguma máquina, alguma coisa assim? A gente pode fazer uso do Azure Monitor, que é a ferramenta de monitoramento nativa do Azure,
que ele vai olhar para diversos tipos de recursos dentro do seu ambiente, dentre eles containers, bancos de dados. A gente também tem os insights dessas ferramentas e a gente pode criar alertas para ser notificados a respeito disso. Nesse caso, nesse exemplo aqui, a gente viu que, olha, estou tendo um alerta de utilização de CPU, o que é extremamente normal para quem está fazendo uma mineração de Bitcoin, uma mineração de criptomoedas, porque ele usa muita força computacional, muito CPU, muito GPU, justamente para conseguir lucrar bastante ali, né? Fazer a quebra dos problemas para você minerar o Bitcoin de fato, né? Usando um linguajar assim bem chulo, né? Não entrando tanto um techniquez do blockchain. Aí já é nosso primeiro ponto. Opa, essa máquina aqui não está tanto. Aqui temos um outro exemplo. Agora a gente utilizando a parte de Log Analytics. A questão do Log Analytics é que nós conseguimos criar queries, que eu vou mostrar depois desse slide, que é essa, nesse caso aí, a gente cria esse tipo de queries e a gente consegue transformar naquele dashboard que a gente viu anteriormente, justamente para entender até onde está indo o impacto, o que está acontecendo dentro do meu ambiente, até onde está indo, e a gente conseguir fazer esse hunting cada vez mais profundo. A gente já viu então a máquina que está com problema, a gente conseguiu ver isso através dessa query. O nome dessa linguagem é Custo, é uma linguagem dedicada ali para a gente fazer umas queries similares a queries de SQL, e a gente consegue entender. Pode passar, produção? E então, a gente vai... Ô, Rezende, só completando aqui na query, hoje nós temos o Copilot, por exemplo, que te ajuda, inclusive, nessas queries, tá? Nós temos aqui várias ferramentas que te ajudam a facilitar, melhorar essas queries para trazer informação mais rápida e mais assertiva. Exatamente. E aí é que entra uma ferramenta que antigamente era chamada de Security Center, agora é chamada de Defender for Cloud, onde que eu vou ter ela fazendo toda a defesa do meu ambiente, e essa defesa ela não precisa ser necessariamente no Azure, ela pode ser em ambientes on-premises, GCP, AWS, entre outros lugares, inclusive dentro dos seus pipelines de DevOps, e Azure DevOps também. Então, eu vou ter uma regra ali dentro dessa ferramenta, que é uma ferramenta que eu consigo monitorar a minha postura de segurança e as minhas workloads, ou seja, eu consigo monitorar políticas que eu preciso ter ali dentro do ambiente. Por exemplo, eu poderia ter criado uma Azure Policy, que é essas políticas que eu estou comentando, para não criar máquinas ou específicos sizes ali dentro de uma determinada região, e essa política ficaria assinalada a um escopo específico, seja uma assinatura, seja um recurso ou management group. Então, ele não deixaria o ator ou o atacante, aqui no caso, fazer a criação desse ambiente. E nesse caso que a gente está vendo aqui, eu tenho uma política que ele está monitorando as minhas máquinas virtuais, e essa política ela já tem a descrição ali que é algo passível de mineração de criptomoedas. Então, ele já me alertou. E esse alerta, ele já pode ter sido enviado para a gente por um e-mail, notificado no canal do Teams, notificado em uma série de lugares. Então, aqui ele já me avisou. Então, a gente aqui atingiu o limiar. Olha, estão aqui minerando bitcoins, minerando criptomoedas no meu ambiente, o Defender for Cloud pegou. Como é que a gente elimina isso, certo? Aí existe uma série de técnicas que a gente pode eliminar, isolar o ambiente, aí vai muito da estratégia que nós temos ali dentro do nosso
dentro do nosso time de segurança ali. Pessoal, nós mostramos aqui alguns exemplos e vamos contar também um pouquinho dessa história aí de criptomoedas, aí do cryptojacking, né? Em 2024, nós tivemos uma grande explosão aí de números de cryptojacking. Nas pesquisas que a gente estava falando aqui, estudando para ter esse bate-papo aqui com vocês, uma coisa que chamou muita atenção, porque os atacantes gostam de executar esse tipo de mineração, porque ele tem um retorno financeiro muito rápido. Ele deixou rodando 3, 4 dias aí dentro de um ambiente de alguém. A pessoa descobriu depois de 3, 4 dias, ele ganhou 3, 4 dias de mineração. E muitas vezes não foi uma coisa rápida, tiro rápido. Por isso que é muito importante todos esses controles que nós mostramos ali atrás, tá? É muito importante empresas que têm algum lugar centralizado de log que facilita, inclusive, essa identificação, né? Ano passado, 2024, nós tivemos uma explosão e ano passado, 2025, nós batemos o recorde aí de número de empresas que foram atacadas com o cryptojacking. Foi um crescimento muito grande ano passado e para esse ano, por causa de IA, por causa de novas empresas indo para a cloud, a perspectiva aí de crescimento é de 20% a mais, tá? Ou seja, temos que tomar mais cuidado agora para evitar que esse número realmente nos atinja, né? Sempre pensar em muita segurança, sempre pensar em fazer, planejar antes de executar. Muitas vezes um bom planejamento ajuda o time de segurança no futuro. O Rezende, aqui agora é mostrar mais ou menos como que funciona essa parte de ataque. Você quer ir tocando? Eu vou tocando aqui. Como é que é? Posso tocar sem problema nenhum. Então, vamos lá, pessoal. Como é que vai funcionar esse ataque? Como é que o atacante ele consegue entrar no nosso ambiente? Que formas de ataque que ele utiliza? Então, vamos pensar no seguinte. Primeiro passo, ele precisa ter acesso ao nosso ambiente. Como é que ele vai acessar algo que é defendido ali na sua camada inicial por MFA, identidades? Então, alguma credencial foi comprometida. E isso pode acontecer de diversas maneiras. Essas credenciais podem ter sido vendidas nos canais Dark de Web. Telegram, Dark Web. Essas credenciais elas podem ter sido obtidas ali através de social engineering, que é basicamente quando o atacante faz amizade com alguém que é da empresa. Aí essa amizade ela se desenvolve e o atacante de alguma forma ele consegue ter acesso ali à identidade, MFA e coisas do tipo, tá? Então beleza. Ele acessou ali um ambiente na nuvem ou o local que ele consegue fazer essa mineração. A gente fala ambiente na nuvem porque a gente sabe do poder computacional que a gente tem dentro da nuvem, da facilidade que é de a gente subir coisas lá. A capacidade de expansão rápida. A capacidade de expansão rápida, exatamente. Então, beleza, acessei. E agora? Então, eu tenho que me tornar persistente. Eu não posso deixar que alguém descubra que eu estou lá. E caso descubra, eu não quero que ele me tire de lá. Então, ele vai adotar de estratégias de criar um usuário para ele, se manter escondidinho durante um tempo. E então, depois que ele fez isso tudo, ele começa a analisar o ambiente. Ele começa a entender quais são as workloads que tem dentro do seu ambiente, o que você tem de serviço paz, de que forma ele consegue escalar ali dentro, que máquina que ele consegue usar, ou se ele vai ter que subir uma máquina nova. Muitos dos atacantes que tem hoje em dia, eles criam scripts para justamente fazer
o próximo passo, que seria provisionar os recursos. Aí, produção, pode já mandar aquela setinha para frente? Show de bola. Então, esse script ele vai criar automaticamente esses recursos, que já vai ter ali a imagem com o software de mineração, e esse recurso ele pode ser altamente escalável. Existe um caso, inclusive, que eu vi recentemente, que aconteceu, se eu não me engano, no ano passado, que o atacante ele subiu ali dentro do ambiente do cliente, instâncias de VMSS, ou seja, que são máquinas virtuais, mas que elas podem escalar até um determinado número, onde ele botou que era para ter 20 máquinas e, e o limite máximo era 900 e poucas máquinas. Ou seja, imagina a forma, vai estar atingindo lá o threshold, beleza, e vai estar escalando automaticamente essas máquinas dentro do ambiente. Imagina a conta que não viria de todas essas máquinas rodando e sendo consumidas no topo ali dentro desse ambiente. Então ele faz isso, aí ele executa a mineração, que aí já é a própria aplicação. Ele vai conectar no pool de mineração que ele tem lá, ou seja, ele pode juntar vários recursos conectados nesse pool de mineração, que vai gerar em Bitcoin, e isso vai retornar para ele. O, Então, de forma bem generalista, esse é o processo. É claro que existe uma camada muito mais técnica, muito mais profunda nisso tudo, mas para vocês entenderem, esse é o caminho que o atacante geralmente realiza para fazer a mineração. Colocar aqui um ponto bem importante, porque hoje, com o aumento de utilização de Kubernetes, às vezes o atacante acessa um recurso de Kubernetes e ali ele tem uma possibilidade de ficar criando e destruindo pods o tempo inteiro. Então, é um recurso também que ele consegue criar e destruir muito rápido, gerando uma identificação, às vezes, até um pouco mais difícil, porque o pod já é um conjunto de servidores, é uma técnica que também está sendo muito utilizada hoje pelos atacantes, tá? Exatamente. Pessoal, e vamos falar um pouquinho aqui também de mitigação, né? O que pode ser feito aí para a gente tentar evitar aí ao máximo esse ataque aí de um hacker e tudo mais, tá? Nós temos aqui, falando de governança aqui, nós temos da parte de custo, eu já consigo colocar aqui o Cost Manager aqui para criar alertas de custo. Cria, por exemplo, um alerta, se meu consumo aumentar mais de 20% de um dia para o outro, eu recebo uma mensagem, recebe um canal do Teams, uma notificação, um e-mail. Existem também várias policies da própria Azure lá, igual o Rezende falou, que eu posso fazer várias limitações nessa policy. Por exemplo, eu não quero que sejam criadas máquinas com mais de 3 vCPUs, mais de 2 vCPUs. Para criar mais de 2 vCPUs, eu vou ter que desabilitar a policy, criar a máquina e depois habilitar a policy novamente. Outra coisa, colocar obrigatoriedades de criação de tag, porque geralmente o atacante ele usa scripts para ficar criando máquinas, criando recursos. Quando eu tenho a obrigatoriedade da tag, ele vai ter que descobrir qual que é a tag obrigatória e um valor para aquela tag para ser aceito na policy. Sem isso, ele não vai conseguir. É um pequeno detalhezinho que faz toda a diferença aí também para essa mitigação. Como nós já falamos aí anteriormente, o atacante geralmente ele consegue explorar uma credencial. Por isso que é muito importante, higiene de identidade. Chegar no seu Entra ID, validar os usuários, checar constantemente os usuários, se todos eles têm MFA, usuários de serviço que não tenham MFA, habilitar
Habilitar o acesso condicional, falando que aquele usuário só pode acessar aquele recurso, ser o mais restritivo possível nessas criações aí de regras de segurança de usuário. E também vamos falar de um problema que é muito comum, que é o Shadow IT e segurança de credencial. Por que a gente fala em Shadow IT? Porque é muito comum aí em empresas que utilizam vou dar um exemplo aqui de um desenvolvedor que tem acesso a criar uma máquina virtual. O desenvolvedor, muitas das vezes, não vai conhecer o padrão ou não vai seguir o padrão do time de infraestrutura, gerando possivelmente uma brecha de segurança. Vou dar um exemplo: criou uma VM com acesso direto para a nuvem com a porta 389 liberado porque não estava configurado na policy esse bloqueio. Ou mesmo o desenvolvedor que, vou fazer um teste aqui da minha máquina, e a máquina dele tem essas credenciais e a máquina dele está comprometida. Por isso que é muito importante tomar cuidado com Shadow IT, tomar cuidado com armazenamento de senhas hardcode. Nós vimos aí que grandes partes das senhas vazadas hoje de acesso a recursos estão em hardcode. Uma preocupação muito grande melhorar a qualidade do código para evitar esse hardcode. Complementa um pouquinho aí para a gente também, Rezende, que você é mais especialista nisso aí do que eu. Não, exatamente. Mas antes que eu possa complementar, pessoal, não se acanhem, mandem perguntas, os seus questionamentos ou pontos, até mesmo se vocês já enfrentaram alguma coisa parecida com isso no futuro e queira jogar aqui para a gente trocar uma ideia sobre isso, não tem problema nenhum, estamos aqui. E agora, voltando aqui para a apresentação. Ô Rezende, aproveitando que a gente fez esse intervalozinho, tem um QR Code aí também, viu, pessoal? É verdade. Usem o QR Code. Isso aí, tá aí do lado. Usem o QR Code aí para mandar mensagem e interagir aqui com a gente, tá? É isso aí, boa. Mandou bem. Aí eu te pergunto, Samir, dos clientes que nós já atendemos, você já viu alguém falar sobre essa mineração? Ou não precisa nem ser a da mineração, porque a gente sabe que é um caso muito específico, mas dessa parte de segurança do Azure, e como é que foi essa experiência do cliente, o que ele estava passando naquele momento? Conta um pouquinho mais aí pra gente. O Rezende, já tivemos casos, sim, tá, de clientes que nos procuraram falando, o meu consumo estourou. Na hora que fomos ver, era uma criptomineração no ambiente dessa pessoa. Nós temos várias fontes aí também informando dessa parte de vazamento de senha. Hoje os dados, todo mundo aí que já teve uma senha vazada em algum serviço da rede. A pessoa que não tem é porque ela nunca utilizou algum serviço da rede, viu? E-mail já foi vazado, algum aplicativo, algum site aí, muitos exemplos aí são vazamentos de dados bancários. Eu recebo ligação direto aqui de um banco que eu abri uma conta uma vez para receber o salário, já encerrei essa conta há mais de 10 anos, eles me ligam falando sobre sobre a utilização desse banco. Aqui é do banco tal, você fez uma compra de R$5.000. Muito, hoje os dados estão muito vazados no mundo, então a gente tem que ter uma preocupação muito extrema, muito extrema. Segurança tem que ser o primeiro passo para pensar na nuvem. Nuvem, segurança. Exatamente, excelente ponto que você trouxe, porque eu já atendi alguns clientes aqui na Software One, inclusive um dos casos, um usuário administrativo
seja, tinha poderes administrativos dentro ali do Azure. Ele teve a sua credencial vazada, não se sabe até hoje se ele que vazou por estar descontente com a empresa ou se alguém conseguiu pegar, né, essa credencial. Eu não posso falar o nome do cliente, obviamente, a gente tem um acordo de NDA aqui, mas aconteceu que o atacante ele começou a remover, deletar todos os recursos do ambiente. Então foi ao contrário. Ao invés de ele utilizar para minerar, ele começou a deletar tudo. Então, Gerou economia. gerou economia e uma baita dor de cabeça, porque imagina você ter que restaurar tudo, o perda financeiro, o impacto no negócio que esse cliente não teve, para avisar os clientes dele que estava passando por isso. Ele ainda teve que alertar publicamente de que ele tinha sofrido um ataque hacker. E a gente tomou ali um procedimento que foi isolar o ambiente, isolar ali todos os acessos, a gente cortou o acesso de todo mundo. E agora como é que faz? A gente tentou identificar onde ele tinha conseguido acesso nas máquinas, isolamos essas máquinas. Aconteceu um processo enorme e eu acho que em pouquíssimo tempo, em questão ali de... Na mesma semana, a gente conseguiu subir todos os serviços dele, a gente minimizou o impacto financeiro que ele tinha recebido. E a gente fazendo o estudo disso posteriormente, a gente bateu em um ponto que ninguém pensa inicialmente. É muito difícil ter uma empresa ali que já chega com essa mentalidade para a gente e não adotou a nuvem ainda, que foi justamente a criação da Land Zone. A gente fala que é uma Land Zone é quando a gente prepara ali nosso ambiente em nuvem para receber aquelas workloads que nós estamos querendo criar, aqueles serviços que nós estamos querendo criar dentro do Azure. Aí pode ser os mais diversos serviços, de forma segura, com custo otimizado, com governança colocada no seu devido lugar. Então a gente passa, se eu não me engano, por 8 áreas de design. É claro que tem aquelas que são as essenciais que a gente não pode deixar de falar, outras a gente pode falar um pouco mais tarde, que é a questão de rede, a questão de governança, de segurança, essas são as principais que nós somos obrigados a falar. A gente constrói, a gente faz essa arquitetura, a gente entende qual é a real necessidade do cliente, a gente faz essa arquitetura junto com o cliente, ou seja, vai ser uma arquitetura de rede hub and spoke, ou seja, eu vou ter um hub central com o meu firewall e todas as outras redes passando por ele para ir para a internet, ou até mesmo para se comunicar internamente, ou vai ser feito de uma outra forma. Eu vou ter somente serviços de dados aqui. A gente consegue criar uma land zone pensada, estruturada apenas para questões de dados. Isso tudo é baseado nos frameworks aí, principalmente do framework da Microsoft, que é o Cloud Adoption Framework. Então, se isso tivesse sido feito, às vezes esse ataque não tivesse acontecido, ou se tivesse acontecido, ele teria sido parado de uma maneira muito mais rápida, porque a gente teria conseguido cortar aquela pontinha que estava infectada muito mais rápido. O isolamento fica muito mais fácil com land zone bem feito, né, Rezende? Porque eu consigo chegar e pegar aquela máquina, por exemplo, aquele conjunto de serviço e parar ser o mais restritivo, gerando menor impacto para um todo, né? Vou dar um exemplo, foi afetado um servidor, um ambiente de dev, de uma aplicação. Eu isolo apenas aquela aplicação. Eu não preciso parar todo o ambiente do cliente para tentar descobrir onde está o problema. Para identificação é mais fácil, para mitigação, para cessar o problema é mais fácil. Não só pelo cryptojacking, né? Mas para tudo é uma das melhores práticas aí que a gente faz e a gente sempre que vai ofertar o nosso serviço de criação de nuvem, a primeira coisa é o Land Zone. Exatamente. Cara, vamos migrar para a nuvem. Cara, vamos botar uma Land Zone. Se você quer que a gente revise essa Land Zone?
que a gente chama de brownfield, fazemos também, sem problema nenhum. E o mais gostoso disso tudo é que a gente trabalha com o ecossistema Microsoft. Então, quando a gente pensa em Microsoft, a gente não pensa apenas em Azure, a gente pensa em Microsoft 365, toda a suite de segurança que tem ali dentro do Microsoft 365. Vamos supor que você tem uma licença E5. Pô, a gente tem o Microsoft Defender, o Microsoft Entra, que você usa dentro do Azure, já está ali para toda a sua suite Microsoft. Temos questão de SharePoint, CASB, Firewall. Então, a gente consegue usar isso tudo em conjunto. Inclusive o Microsoft Sentinel. Da mesma forma que eu tenho um Sentinel olhando para o meu ambiente de servidores, ele também vai estar olhando ali para o meu ambiente de usuários. A Microsoft, inclusive, tirou ele de dentro do Azure agora, que antes era Azure Sentinel, agora é a Microsoft Sentinel. Então, eu consigo criar, principalmente ali dentro do Sentinel, mecanismos para eu fazer o meu threat hunting, entender exatamente o que está acontecendo, posso linkar isso com o meu Microsoft Purview, inclusive, que está fazendo a governança aqui dos meus dados, e conseguir descobrir isso de uma forma muito mais rápida, inclusive chegar ali no paciente zero do ataque. Ô, Rezende, completando aí sobre esse ecossistema Microsoft, hoje nós temos também o Copilot Security, cara, que une todas essas funcionalidades agregando inteligência artificial para ajudar nessa identificação, mitigação, falso positivo. É uma ferramenta fantástica também que nós temos aí, que é o Copilot Security. Exatamente. Foi ótimo você tocar nesse ponto do Copilot Security, porque a Microsoft está na fase da inteligência artificial, assim como todos nós. A gente está tendo que se adequar. Inclusive, a gente teve a apresentação de estratégia hoje da SoftwareOne aqui internamente, e é inteligência artificial na cabeça 100%, até o último cabelo, mas apesar de já ter perdido os meus cabelos aqui todos, mas é inteligência artificial até o fim. E a gente trazendo isso para uma ótica de Microsoft, poxa, como é que funciona? Onde é que chega a inteligência artificial da Microsoft? É só aquilo que a Microsoft tem ofertado, geralmente, que é, eu posso fazer aqui, perguntar aqui no meu Copilot algumas perguntas, que utilizar que nem um chat GPT? Não. Você tem algo que é muito maior, e aí, produção, peço que você passe para o próximo slide. E eu apresento para vocês, esse é o universo Copilot dentro da Microsoft, e está totalmente interligado com essa questão de CryptoMine por causa do seguinte: o Samir comentou do Copilot Security. Vocês podem ver que ali na linha que tem deixa eu tentar achar, que para vocês verem que é bastante coisa, ali no Role Based Copilot, então vocês podem ver que tem um Copilot Security. Esse Copilot Security, eu consigo instalar plugins nele, como, por exemplo, plugins proprietários da Microsoft, plugins de terceiros. Então, eu posso conectar o meu Microsoft Sentinel dentro do meu Copilot Security, e esse Sentinel que já está olhando para o meu ambiente, mapeando todas essas questões de invasores, de cryptomining e tudo, e a partir do meu Copilot Security eu faço uma pergunta para ele. Vem cá, lista para mim aí tudo que está relacionado a cryptomining no meu ambiente. Está acontecendo alguma coisa? Ele vai te trazer tudo em primeira mão, sem esforço algum. E se você estiver enfrentando algum problema de ataque naquele momento, você consegue fazer de forma falada,
e através de agentes que já vão estar pré-configurados dentro do seu ambiente, a análise, o hunting de todo esse problema que você está passando ali na hora. Isso tudo falando com o Copilot. Isso tudo falando com o Copilot. Fácil assim. E o Copilot, além de tudo, dá sugestões. Tente fazer isso para mitigar o problema. Ele vai dando sugestões para ir mitigando o problema até cessar o problema. Pode chegar o caso de desligar a máquina. Isso tudo pode ser automatizado, mas geralmente o time de segurança vai conversando com o Copilot e trazendo mais informações aí. Exato, exatamente. Inclusive, você pode criar um negócio chamado de prompt books, que vamos imaginar que você fez ali uma conversa com o Copilot para analisar um problema, seja de cryptomining ou algo parecido. Você pode salvar toda essa conversa e caso você precise executar ela de novo de uma maneira fácil, você pode achar esse book, esse prompt book que você criou e com apenas um clique executá-lo e ele vai fazer toda aquela varredura novamente ali dentro do seu ambiente, de uma maneira bem simples. Então, o que a gente trouxe aqui para vocês agora, nesse slide principalmente, é mostrar essa capacidade de onde eu consigo utilizar a minha inteligência artificial. Eu sei que estamos falando de criptomineração, mas a gente consegue muito mais fundo. E ali da esquerda para a direita, você pode pensar assim, estou aqui na camada mais simples do meu ambiente. Então, são aqueles usuários que não sabem programar, não quer interagir com isso, quer algo mais simples. E à medida que a gente vai crescendo para o lado, a gente vai interagindo mais com programação, mas em compensação a gente vai conseguir criar estratégias muito mais customizadas para dentro do nosso ambiente, que é o caso que a gente utiliza o Azure AI Foundry, a gente cria agentes ali para Microsoft 365, Fabric e diversos outros serviços que tem dentro do ecossistema Microsoft. E é importantíssimo a gente falar, e não era para a gente falar, não é um bate-papo sobre o Copilot, mas é uma ferramenta tão potente que a gente fez questão de trazer aqui para vocês, tá, pessoal? Outra parte muito interessante aí é o GitHub Security, que é uma outra ferramenta muito bacana que nós podemos falar aí, que ajuda na segurança do código. Temos que pensar sempre que a segurança é fundamental, é uma coisa que a gente sempre fica falando aqui. Hoje nós falamos muito nesse bate-papo interno nosso aqui de IA e segurança. São duas palavras que aqui na Software One são prioridades para a gente. IA, inteligência artificial, vamos conectar isso, vamos mostrar o desempenho. Não é somente um chat, é muito mais do que um chat. E segurança, vamos priorizar a segurança. Fazer mais, fazer seguro, fazer muito bem feito, planejar, isso é uma coisa que eu acho muito legal da gente falar. É isso aí, maravilha. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa aí pra gente? É só colocar no chat, pessoal. A gente está vendo aqui, ainda não teve nenhuma pergunta. A gente sabe que é muita informação. É. Mas essa interação aqui com a gente ajuda, inclusive, para um tira-dúvida, alguma coisa assim, tá? Não esqueçam, tem aqui, eu sempre erro o lado, cara, impressionante, devo ter alguma questão com lados. Aqui para vocês falarem com a gente, caso vocês queiram uma conversa mais tete a tete aqui com nós da Software One, é só utilizar aqui esse QR Code aqui do lado, escrever que a gente marca uma conversa com vocês e
e a gente vai até vocês para conversar mais a respeito dos problemas que vocês estiverem tendo ou de soluções que vocês queiram construir também. Se ficou alguma dúvida aí também, podem entrar em contato aqui com a gente, que a gente está mais do que à disposição para ajudá-los aí a melhorar o ambiente de vocês, a tornar o ambiente de vocês mais seguro e mais feliz, com muita alegria, alegria, alegria. Alegria, alegria, alegria. É isso mesmo. Bom, pessoal, então é isso aí, não pintou dúvida nenhuma aqui. Quero agradecer a todo o time Software One aí, quero agradecer muito ao Rezende aí, que enriqueceu muito aqui esse bate-papo aqui. Desejar a todos aí um excelente dia e pensem muito em segurança. Obrigado, pessoal. Tenham um excelente dia, um excelente restinho de semana.